Paz do Senhor, graça e paz. Vocês estão bem? Graças a Deus, que bom, né? Bom que estamos juntos essa noite. Eu, antes de qualquer outra coisa, quero pedir perdão pelo horário que eu cheguei. Depois de 10 horas de voo, eu desci no aeroporto de Campinas e um amigo ia me buscar, e aí eu fiquei bem tranquilo, né? Falei, não, eu te busco, leva lá na igreja e tal. Eu falei, então tá certo. Depois, meio que aos 48 segundos do tempo, eu disse, não vou te buscar porque eu estou em São Paulo, o trânsito está feio aqui. Eu tive que alugar um carro lá em Campinas para vir, e amanhã eu vou ter que voltar para levar o carro para Campinas amanhã. Por isso que eu cheguei atrasado. As malas estão tudo no carro. Eu não fui em casa direto do aeroporto para cá, mas graças a Deus que deu tudo certo, né? A Bíblia diz que aquele que chegou por último recebeu o mesmo salário, né? Eu estou até com a Bíblia emprestada, que se eu fosse tirar a Bíblia dele na mala lá, ele dá uma... Eu nem sei de quem quer saber, de alguém, de quem que sabia aqui. Tem uma irmã bonita aqui na capa aqui. Bem, muito bem. Mas que alegria poder estar de volta, poder estar aqui nesse ambiente, nesse lugar novo, né, que Deus preparou para vocês. Amém. Que é um novo templo para um novo tempo. Tenho certeza que aqui vai ser um lugar de muitas coisas grandes. E como já tem sido, como foi no primeiro templo, e aqui também não vai ser diferente, eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando vocês, o pastor Rafael, toda essa igreja, que eu tenho muita estima, muito respeito pelo trabalho, pelo ministério do pastor Rafael, da sua família toda. Enfim, louvo a Deus pela vida de vocês. Prometo que eu não vou cansar vocês, mas a gente anda com tanta coisa na cabeça, tantas demandas, né? E às vezes a gente acha que não vai dar conta nem de ministrar, né? Porque eu passei 2 meses, quase 3 meses na Europa, entre Portugal, Inglaterra, Bélgica e Irlanda, pregando quase todos os dias. Estava falando com o pastor Rafael que eu voltei para cá, atendo ele hoje aqui, domingo atendo São Miguel, segunda atendo São José, terça e quarta atendo o Fábio no podcast lá, sexta-feira eu embarco para Sergipe, prego lá sexta, sábado, domingo, volto. Outra final de semana eu estou em Curitiba, outra final de semana eu estou em Goiás, e no outro final de semana eu estou em Paulo Afonso, e depois retorno para a Europa. E fico um mês só. Volto para o Brasil, setembro, outubro na Europa, provavelmente novembro nos Estados Unidos. E é Deus que faz essas coisas, né? Mas em meio a todas essas coisas que a gente tem vivido, o que não pode faltar é a sua conexão com Deus, o seu contato com Deus. Porque alguém pode pirar o cabeção vivendo o que Deus prometeu e achar que não precisa mais de Deus, né? Mas nós somos eternos dependentes de Deus. Tem mais alguém que é dependente de Deus ou não? Segundas Crônicas, capítulo 7. Vamos lá. Essa palavra Deus colocou no meu coração assim que cheguei aqui. Eu tinha até um outro pensamento, mas Deus quer nos conduzir por esse caminho e nós damos por ele. Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Acho que a irmã colocou aqui para vocês. Ok, muito bom. Diz assim, ó: e acabando Salomão de orar. Você pode repetir só essa frase comigo? E acabando Salomão de orar? 1, 2, 3. Ok, Deus abençoe.
texto conhecido, né? Todo mundo conhece esse texto aqui. Se você perguntar para as crianças que estão na escolinha lá, é capaz de eles saberem esse texto. Salomão está vivendo a maior glória do seu reinado. Por que digo que é a maior glória? Porque Salomão está fazendo o que o pai projetou, o que o pai quis fazer, o que o pai intentou. O que estava no coração de Davi é transferido para o coração de Salomão. Davi não pode fazer, Salomão pode. E Davi levantou todas as ofertas possíveis para a construção do templo. O profeta ficou tão empolgado com a oferta, com as ofertas que o povo deu, e tanto que Davi também ofertou, que o profeta disse: pode fazer, que Deus é contigo. E quando o profeta chegou em casa, eu disse: volte lá e diga que eu não sou com ele. Eu não quero que ele construa nenhum templo. Não é para ele isso aí. Eu não vejo tristeza em Davi, talvez uma frustração por querer fazer algo tão grande para Deus. Porque Davi disse: nós habitamos em boas casas, então Deus precisa de um lugar. E Deus disse: não, eu não habito em templos feitos por mãos de homens, mas me manifesto nos templos que os homens cultuam. E Davi não consegue fazer o templo. Davi não consegue ver a inauguração do templo. Davi morre antes da conclusão do templo. E quando Moisés está no tabernáculo, é tudo muito reduzido no tabernáculo, né? É uma bacia, é um altar de incenso, é o candeeiro, é o altar do holocausto, no pátio, junto com a bacia, no santo a mesa com os pães, o altar de incenso, o candeeiro, isolado, coberto por um véu, por uma cortina. No Santíssimo estava a arca, símbolo da presença de Deus. Com Salomão é diferente. Não tem uma bacia, tem quase uma piscina de ouro. Salomão faz tudo maior do que tinha antes. O altar é maior, até o sacrifício é maior. Você tem ideia, diz a Bíblia que numa noite Salomão ofereceu 1000 bois para Deus. Num dia ele ofereceu 1000 bois para Deus. E naquela noite o Senhor apareceu para Salomão, porque o Senhor sempre aparece depois de um sacrifício. Talvez algumas pessoas não estejam entendendo, ou não estejam vivendo um tempo de coisa tão extraordinária nas suas vidas. É porque talvez você não tenha feito nenhum sacrifício para Deus. E eu não estou dizendo sacrifício só de você dar dinheiro, porque quando a gente fala de sacrifício, todo mundo acha que é só dinheiro, só money. Não é sobre isso. Eu estou num desafio que vou começar semana que vem com os irmãos que me seguem e com algumas pessoas que são mentoreadas por mim. E Deus colocou no meu coração, nós fazemos 3 vezes em um mês, em cada mês, daqui até dezembro, 3 dias de jejum, intercalados, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E alguém perguntou assim: mas por que tem que fazer 3 dias? É místico? Falei: não, porque se o mês tem 30 dias, tem que pelo menos devolver 3 de dízimo. Você não dizima só seu dinheiro, você deve dizimar seu tempo, seus dias. E alguém disse assim: vai ser um sacrifício, né? Falei: se você quer e deseja alguma coisa grande de Deus, você precisa fazer alguma coisa extraordinária para Deus. E Salomão sacrificou 1000 bois para Deus. E diz que naquela mesma noite o Senhor apareceu para Salomão. Eu quero dizer essa noite, convicto como estou, que essa noite é a noite da aparição de Deus para alguém. Talvez você diz: ah, pastor, eu tenho feito tanto, tenho me esforçado e parece... Não, essa noite é a noite da aparição de Deus. Naquela mesma noite o Senhor apareceu para Salomão. Aí disse: Salomão, eu estou por dentro do que você fez.
eu estou sabendo do que você fez. Como diz a nossa linguagem, eu estou ligado no que você fez. E quando você faz alguma coisa na terra, o que você faz na terra precisa mover o céu. Porque Deus faz primeiro no céu, depois na terra. Mas nós fazemos primeiro na terra para depois Deus fazer no céu. Observe que tudo começa no céu. Já prestou atenção? No princípio criou Deus o céu, depois a terra. O céu vem primeiro. O dia que a igreja no Brasil entender que o céu vem primeiro, nós não teremos ninguém com dificuldades entre nós. O dia que a igreja entender que o céu vem primeiro, nós não teremos crimes no Brasil, não teremos políticos corruptos no Brasil, porque o céu vem primeiro. O problema é que algumas pessoas estão deixando de fazer, de permitir que o céu seja primeiro. E quando isso acontece, nós andamos nas nossas vicissitudes e inquietudes, como disse Jesus. Não andeis inquietos, solícitos, dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, que calçaremos. Essas preocupações devem ter quem não é do céu. Quem é do céu, fica tranquilo, porque sabe que se ele busca o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. Dito isso, capítulo 7 começa terminando. Se é que você me entende. Capítulo 7, segundo as coisas, começa terminando. Ele começa dizendo que Salomão tinha acabado. E eu estava sentado ali, Deus perguntou para mim: e aí? Terminou? Isso não é uma pergunta estranha? E aí, terminou? Você já viu quando a pessoa está... Tem pessoas que ficam discutindo, brigam muito, e só ela fala, aí a outra pessoa que é mais calma, não é o meu caso, a outra pessoa que é mais calma fala assim: e aí, terminou? Acabou? Soltou tudo, desabafou, tá tranquilo? Não, tudo bem, terminou? A pergunta de Deus essa noite para nós é essa: e aí? Terminou? Porque se alguma coisa não está acontecendo ou não aconteceu na sua vida, é porque você ainda não terminou. Davi dá todos os materiais possíveis para que Salomão construa o templo. Pedreiro, tudo. Irão ajuda na construção. Manda servos, homens especialistas, que trabalhavam com ouro, com pedras preciosas, com prata. E aí, quando tudo é terminado, sabe que Salomão entrou para o templo e ele orou. E diz o texto que acabando Salomão de orar. Eu preciso dizer alguma coisa, porque eu fiquei empolgado. Deus vai fazer alguma coisa depois que você terminar. Talvez o inferno esteja assim, ó, ele não vai chegar, não vai acontecer nada, Deus não vai responder. Deus está dizendo: quando você terminar, eu vou começar. Deus está esperando que você termine para que ele comece. Alguém está entendendo aí o que Deus está dizendo? Não? Os melhores trabalhos é aquele que aí termina. Jesus, quando terminou o trabalho dele, Isaías 53:11 diz assim, ó, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quando Jesus nos vê reunido como estamos aqui essa noite, ele respira fundo no céu e diz: valeu a pena ter terminado. O inferno olha e diz: não sei como esse povo pode estar lá. É porque Jesus terminou o trabalho. Jesus já terminou, até a sua história ele já terminou. O salmista disse: todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Isaías disse que Deus anuncia o fim antes do começo. É por isso que a sua família não vai acabar, porque o fim da sua família já está escrito por Deus. É por isso que essa igreja não vai acabar, porque o fim dessa igreja já está escrito por Deus. É por isso que os irmãos de José não conseguiram matar José, porque Deus de José aguenta firme, porque no final alguém vai se prostrar. No final os teus sonhos se tornarão realidades. Eu vim aqui dizer para alguém: termina, porque Deus quer começar. Que coisa, hein? Nem sempre a chegada é o final, nem sempre a bandeirada é o final.
Nem sempre você diz quando é o final. Porque Daniel estava dizendo, acho que é o fim, acabou, parei, já deu. Eu disse, tu, porém, vai até o fim. Se você não está tendo descanso, é porque você não chegou no fim. Não, você não chegou no fim. É você que está querendo colocar um ponto final onde Deus está colocando uma vírgula. É por isso que eu pedi para você ler até a vírgula, porque não tem um ponto final. Não é só uma ação de Salomão, é uma reação de Deus. Eu vim aqui dizer para alguém que Deus vai começar a reagir a seu favor. Alguém pode me ajudar? Aplaudindo, assoviando, fazendo um barulho. Está esperando que você termine. Por que o pai não resolveu o problema do filho no jardim de Getsemane? Porque não tinha terminado o trabalho. Por que ele não resolveu? Por que ele permitiu que os amigos se distanciassem? Porque não tinha terminado o trabalho. Porque ele permitiu a coroa de espinho, porque o filho não tinha terminado o trabalho, e o filho sabia muito bem disso. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a seguir, diz, portanto nós, irmãos, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Eu vou tentar te explicar isso aqui. O texto parece emblemático. Esse texto é muito paradoxal, esse texto de Hebreus capítulo 12. Se quiser, puder colocar aqui para mim, Hebreus capítulo 12. Esse texto é muito paradoxal. É um dos textos que eu tenho mais me deliciado ultimamente. E olha, eu não prego sobre ele. Eu me delicio, eu leio, releio e imagino coisas sobre esse texto. Olha o que diz. Não está aqui ainda. Mas deixa eu ver. Hebreus capítulo 12. Olha o que o escritor diz. Pela alegria que está na proposta. Olha, portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Pega isso aqui. Porque o capítulo 11, ele fala de um monte de gente que terminou. Abraão terminou. Davi terminou. Gideão, todo mundo. É a galeria dos que terminaram o capítulo 11. Eu não gosto de tratá-los como heróis. Os heróis até. Não, eu não gosto desse termo. Mas é a galeria de gente que terminou. E essa gente que terminou são as testemunhas que nos cercam. Eles estão olhando. Parece que o céu está dizendo, eu quero ver se eles vão terminar também. Olha o que diz. Nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Porque o embaraço é uma coisa, o pecado é outra. Paulo diz que aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Aquele que se terminar não fica pego a alguma coisa nessa vida. Aí ele vai dizer no próximo versículo, ainda no versículo, e corramos com paciência. Isso aqui é paradoxal, porque a ideia que eu tenho, que você tem, que o meu amigo aqui tem, de quem está correndo é que está com pressa, e quem está com pressa não tem paciência. Mas calma, o texto é emblemático. Corramos com paciência. Como é que você entende isso aqui? É simples, é só você assistir uma maratona. Os amadores naquelas corridas de São Silvestre, maratona da Pampulha, maratona do Rio de Janeiro, quando dá um tiro ou solta o alarme, eles saem correndo. Os profissionais não. Os maratonistas, eles não se matam nos primeiros quilômetros. Eles vão só tranquilos. Eles correm com paciência. Tem uns que correm olhando para trás para ver se alguém está chegando perto. Ele quase erra a passada. Mas os maratonistas não. Eles vão só trotando tranquilo. Parece que eles nem estão com vontade de correr. Quando todo mundo já está colocando a língua para fora, já tomou uns 4 copos d'água, mais 5 garrafas d'água, a barriga já está cheia, já não aguenta mais correr. Principalmente aqueles negros do Quênia. Aqueles pretos tem um negócio aqui, as pernas secas, né? As canelas secas, as canelas cinza. A canela deles não é nem preta, é cinza. Eu posso falar que eu tenho direito de fala, hein? Que as canelas cinza, de repente, irmão, eles vão assim, ó, passa todo mundo, e quem está lá na frente fica para trás. Como é que eles ganham? Correm
com paciência. Você precisa entender que existem corridas que você não precisa gastar a energia toda, não. Você guarda um pouquinho, reserva, mantém essa energia aí, guarda um pouco, porque você vai precisar. Você está precisando correndo com paciência. Você não precisa ficar afoito, não. Corra com paciência, porque com Deus tem 3 estágios de gente. Os que esperam tem 3 estágios. Os que esperam o Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Mas tem os que não voam, tem os que não correm, mas tem os que caminham. Os que caminham não se fatigam, porque quem espera no Senhor pode subir com asas como águias. Quem espera no Senhor pode correr. Quem espera no Senhor pode caminhar. O final é que você vai chegar. Me ajuda aí, bate uma palma, faz um barulho, rapaz. Você vai chegar. Agora olha o texto. A carreira que nos está proposta. Aí ele continua dizendo: olhando. 2, olhando para Jesus, autor e consumador. Foi ele que inventou a fé. Aí você diz, ele é o autor e o consumador da fé. Agora pegue isso: o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Eu preciso explicar isso aqui. Qual o gozo que estava proposto? Tinha uma cruz. O pai precisava de alguém. O pai tinha um plano, mas ele não podia executar o plano. Era igual a Davi. Davi tinha um plano, mas não podia executar o plano. Deus tem um plano, mas Deus confiou para você o plano. É você que vai executar o plano que Deus projetou. Talvez você chegue até 9h40, onde eu termino. Deus executou um plano, mas eu não vou. Então Deus falou: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? O Cristo se manifesta: eu vou. Vai, vem cá. Você não pode ir como Cristo, tem que se tornar filho, se eu aceito. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 4 diz: pois a qual dos seus anjos disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Antes dele ser gerado na terra, ele foi gerado no céu. Antes de você viver o milagre que você vai viver esse ano, esse milagre foi gerado no céu. Quando as coisas começarem a acontecer aqui embaixo, não se assuste, elas já aconteceram no céu. Quando a provisão chegar aqui, já foi liberado no céu. Eu vim aqui para dizer: o céu está liberando alguma coisa para alguém aqui. Só deixa eu explicar como vai ser. Vai ter uma cruz, ele disse: eu estou dentro. Vamos cuspir em você, disse: eu estou dentro. Você vai usar uma cor de espírito, disse: eu estou dentro. Vamos furar o celular direito, disse: eu estou dentro. Você vai arrumar 12 amigos, são tudo atrapalhados. Um nega, outro quer queimar a cidade, outro quer impedir criança, outro fica endemoniado, outro está distraído. Eu estou dentro. Você suporta? Suporto. Qual que é o prêmio de todas essas coisas? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes tomou forma de servo, de homem, e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Você vai morrer? Vou. Então eu tenho uma proposta. Qual é a proposta? Porque Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Uau! Ei, tinha uma cruz, tinha, mas tinha um gozo que estava proposto. Tinha alguma coisa que tinha sido proposta para ele. Então diz o texto que ele desprezou a afronta. Uau! Desta cruz, ele despreza a afronta. Furam ele despreza a afronta. Ele sabe que a cruz era necessário. A cruz não era sinal de desistência. A cruz era sinal de resistência.
Eu vou dizer de novo. A cruz não era sinal de desistência. A cruz era sinal de resistência. Ele sabia que ele se desprezasse, se ele suportasse a dor, se ele desprezasse a afronta, tinha alguma coisa depois. E depois no Calvário, quando ele diz tetelestai, ou está consumado, ele está dizendo, está pago, está pronto, está feito, garantido, resolvido. Depois disso, Deus se manifestou. Pelo amor de Deus, acaba logo, porque Deus quer começar. E se ameaçar aplaudir, aplaude direito, rapaz. Se ameaçar aplaudir, aplaude direito. Ei! Essa noite, Deus me trouxe aqui, depois de 10 horas de voo, para dizer para alguém, termina logo, que eu quero começar. E acabando Salomão de orar. É só isso que ele tinha que fazer. Acabar. Você acabou? Acabei. Agora é comigo. Desceu fogo do céu. Não, você não pegou. Eu vim aqui dizer para você que quando você acabar de orar, que quando você terminar o que você tem que terminar, o céu vai responder. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Salmo 12, versículo 5, por causa do clamor do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora. Pelo amor de Deus, Deus está dizendo, termina, porque eu quero começar. Deus espera você terminar. Capítulo 38 de Jó diz assim, fim das palavras de Jó. Infinity. Fim. Terminante. Acabou. Quando Jó terminou, Deus disse, agora eu vou falar. Talvez seja isso. Deus não está falando porque você não terminou de falar. Deus não vai atropelar a sua oração, Ele vai deixar você falar tudo primeiro, depois Ele fala. Depois que Jó falou, Ele falou. Ele espera você falar, Ele não tem pressa. A pressa, na verdade, deveria ser sua, em terminar logo o que você começou, para que Ele possa começar o que Ele tem para começar. Pastor, mas Ele começou, então fica tranquilo. Se Ele já começou, descansa, porque aquele que começou a boa obra vai terminar. Eu vim aqui dizer para alguém, Ele vai terminar. Fique tranquilo, porque nenhuma das promessas que Deus te fez vai cair por terra. Hebreus 10:23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque quem prometeu é fiel. Quantos acreditam que Ele é fiel? Aleluia. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Eu sei que nós temos a mania de dizer que a glória de Deus é Shekinah. Nós até cantamos isso. Eu entendo que isso seja uma linguagem poética. Porém, Shekinah no hebraico não é casa, não é glória, é casa, é tenda. A glória do capítulo 7, cantada por Fernandinho e por tantos outros, nunca foi Shekinah, porque Shekinah não é glória. A glória, a palavra glória no hebraico é kavod. Diga kavod. Até para aprender hebraico vocês estão com preguiça, né? Diga kavod. Kavod quer dizer glória pesada. É uma glória pesada. A glória foi tão pesada que a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Quem estava fora não conseguia entrar. E a história diz que não foi um dia de culto, foram 15 dias ininterruptos de culto. A glória Kavod desceu. Você não tem ideia de como Deus vai se manifestar depois que você terminar. Você não tem ideia
O diabo também está muito preocupado, porque o diabo está olhando e vendo, será que ele vai conseguir terminar? O diabo não consegue ver muita coisa. Sabe quando você passa perto de alguma construção assim e tem aquele tapume enorme, dizendo, desculpe-nos o transtorno, estamos em reforma. É isso, o diabo está querendo tocar na sua vida, mas não pode. Calma, eu quero entrar. Não, você não vai. Eles estão em reforma. Há um novo tempo chegando, há uma nova porta abrindo, novas oportunidades estão por vir. Se prepare, porque Deus vai começar alguma coisa nova na vida de alguém. Se alguém acredita, aplaude quem quer, glorifica quem pode. Eu não me acho no direito de cansá-los, por isso vou terminar. Olha o que diz o texto. Salomão acabou. Ele sacrificou, ele cultuou, ele ofereceu sacrifício de boi, ele ofereceu sacrifício de ovelha, ele ofereceu 120.000 ovelhas, e o povo foi consagrado. Os sacerdotes e as suas tribos estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos de música do Senhor, todo mundo preparado, todo mundo, e a glória desceu. Quando desceu, não deu para fazer mais nada. A glória desceu, eles já tinham acabado, agora era Deus que ia começar. Eu queria dizer que Deus vai começar na vida de alguém aqui essa noite. Eu vou dizer de novo para ver se você se anima mais. Deus vai começar na vida de alguém. O seu problema é que você está meio desanimado, né? Isso vai dar, não sei. Você precisa se animar. Desesperado deve estar o diabo, porque já viu aquele jogo de futebol que seu time está ali nos acréscimos e precisa fazer um gol, e eles colocam todo mundo no ataque, tira zagueiro, coloca atacante, tira meia, eles colocam todo mundo no ataque e fica jogando bola dentro da área. O diabo está assim também, é por isso que está sofrendo muitos ataques. O diabo está desesperado, porque ele sabe que daqui a pouco vai ter um apito final, e quando você terminar, é Deus que vai começar. Eu vim aqui para dizer para alguém que toda ferramenta preparada contra a sua vida não vai prosperar, porque o Deus dessa igreja vai começar. Não deixe esse irmão bater palma sozinho. Olha o que Deus disse para Salomão: Salomão, eu vou começar. Se eu cerrar os céus e não mandar chuva, se eu mandar peste, se eu mandar espada, o inimigo achar que já era, é simples. Vocês têm a senha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos e terminar tudo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Você deveria ter reagido a isso, porque para quem estava achando que você está morto e acabado e que não tem ninguém por você, Deus está dizendo: ei, eu ouvirei dos céus. Para alguém que está dizendo: você não pode porque você pecou, Deus está dizendo: eu perdoarei os pecados. Para quem está dizendo: você está ferido demais, não vai conseguir caminhar, Deus está dizendo: eu sararei a terra. Recebe vida em nome de Jesus, recebe perdão em nome de Jesus, recebe resposta para as tuas orações, porque Deus vai começar quando você terminar. E eu termino, vou falar e terminar. Coloque em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, por favor. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Vai chegar aqui. Chegou a cruz primeiro, depois do texto. Você viu como que é? Primeiro tem uma coroa, uma cruz. Sem cruz não tem ressurreição. Você precisa chegar ao seu Gólgota, gritar o seu está consumado, para que Deus possa fazer por você o que ninguém pode fazer. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor. Vamos lá. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor. Você entendeu?
Quando é que Deus começa? Quando você termina as coisas dele. Essa parte você não precisa dar glória a Deus. Só ergue a cabeça e apanha com dignidade. Porque você está querendo terminar só as suas coisas. A sua preocupação são as suas coisas. A sua preocupação é o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro, o seu bem. Nossa, eu. Mas ele acabou a casa do Senhor. E depois que ele acabou a casa do Senhor, ele acabou a casa dele. E tudo que ele tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Era ele fazendo para Deus e Deus trazendo para ele. Era ele fazendo para Deus e Deus trazendo para ele. Eu vou falar até se reagir. Era ele fazendo para Deus e Deus trazendo para ele. Era ele fazendo para Deus e Deus trazendo para ele. É você fazendo para Deus e Deus trazendo para você. É você cuidando das coisas de Deus e Deus cuidando da sua casa, da sua família, da sua saúde e dos seus negócios. Salomão, ele acabou a casa do Senhor e a casa dele, primeiro a casa de Deus. Ele termina o trabalho. Jesus também terminou o trabalho. Jesus terminou o trabalho. Não, volte naquela que você está tocando antes dessa aí. Eu só tinha os meus pecados, é isso? Só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou me perdoou. As irmãs que cantam, pode vir. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Os pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que eu vivi hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me contentava. a tua presença que faltou em mim, minha vida. Só a igreja. Quem é?
dos meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não te vida? O Cordeiro que por mim se entregou. Os meus pecados levou. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Ele virá. Vejam, Ele traz. Consigo a sua recompensa. Ele, você. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que ele virá. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou. Sua irresistível
sem pecado não me condenou. No lugar da morte, vida Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Declare: se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu terei sem ti, Senhor. Só tua presença tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. De novo Ele é o Senhor, vai! Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam
seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Ele é exaltado. O Rei exaltado no céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande Senhor e muito digno de louvor. Quando você terminar a sua adoração, Deus vai começar a fazer. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Declare o teu nome Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. vocês, pois só sobre todo, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus, acabou, sobre toda a terra e céu. Nós estamos dispostos a terminar essa noite, Senhor. Dá força aos teus filhos que, tomados por um desânimo, acham que não vão conseguir terminar. Mas o que o Senhor disse a mim essa noite, a essa igreja, que é a tua igreja, é: terminem, porque eu vou começar quando vocês terminarem. O Senhor ainda nem começou o que o Senhor tem para fazer. Esse segundo semestre de 2026 será o semestre que Deus dá e começar a fazer. Nós recebemos esta palavra, guardamos no nosso coração e entendemos que se fizermos primeiro para o Senhor, tudo que fizermos, prosperaremos em nome de Jesus.
Quem recebe essa palavra, aplaude, aplauda, aplaude. Deus abençoe vocês.